Exposição Bíblica com Cristóvão Dimas. Senhor, meus amados, nós vamos começar a nossa ministração de hoje. O texto básico que nós vamos ler é Efésios, capítulo 6, e o versículo 10 até o versículo 20. Amém? Vamos ver? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, meus amados? Esse é o nosso texto. Essa noite eu quero compartilhar com você uma situação que aconteceu comigo quando eu e o meu pai nós fomos na casa dos meus avós maternos e meu pai guardava algumas ferramentas de trabalho com o meu avô e nós fomos buscar algumas ferramentas na casa dele. E na casa do meu avô, próximo da casa dele, tinha uma casinha de barro que ele havia cedido para uma família morar lá. E do lado dessa casa de barro tinha um fogão a lenha. E o fogão estava aceso e sobre aquele fogão tinha lá uma panela com alguns pedaços de carne e era carne com osso. Eu me lembro que olhava para aquela panela e a gente não via cor de tempero nenhum, não via tempero nenhum dentro daquela panela. E só o que saltava aos olhos, além da carne, era que dentro da panela tinha muitas larvas, aquelas larvinhas feias. E eu percebi que aquela carne ela não estava boa para o consumo, não era boa para se comer. E depois, quando eu e meu pai estão saindo, meu pai me conhece muito bem, aí ele me pergunta: Cristóvão, você teria coragem de comer aquela carne estando com fome? Eu tinha uns 11 anos na época, eu falei para ele que não, que eu não teria coragem, que eu preferiria dormir sem comer aquela carne do que comer ela. Mas o meu pai ele me disse que ele sabia o que era ter fome e que ele não ficaria uma noite sem comer se ele tivesse um banquete daquele para comer na sua casa. E aí eu fiquei espantado porque o meu pai falou isso sorrindo. Ele falou: olha, se eu tivesse aquilo ali para comer, estando com fome, eu comeria. E aí eu fiquei: rapaz, mas que lição eu aprendi com meu pai naquele dia, porque parece que não, mas mesmo no dia mau, nós precisamos estar preparados, bem alimentados. O dia mau, quando chega, ele nos pega de surpresa. E aqui o texto que nós lemos, ele na verdade vai nos ensinar a resistir no dia mau, embora não seja com o nosso poder. Não é pela nossa força. Mas nós temos que ter consciência do que é necessário para a nossa vida, do que é fundamental para mim e para você. O dia mau ele vai chegar à porta de todos nós, mesmo não querendo, ele chega. O que muda é a forma como eu reajo diante dele.
se eu de fato vou me lembrar que ando revestido com toda. O texto que nós lemos sugere estar vestido ou revestido com toda a armadura de Deus. Isso é importante. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso lá pelo ano 60 depois de Cristo. Ele escreve essa carta aos Efésios e ele morou na cidade de Éfeso por algum tempo, pouco mais de 2 anos. E Éfeso é Efésios é a igreja que nós vamos ver também sendo citada lá no livro de Apocalipse. No capítulo 1, Paulo vai tratar sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos em Jesus. A forma como Deus nos abençoou nele. E Paulo vai aqui deixar claro que todas as coisas, elas devem e são direcionadas para Jesus. Tudo está seguindo a rota de Cristo. Todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo está direcionado a Jesus. No capítulo 2, Paulo vai falar que nós estávamos mortos e passamos da morte para a vida. Nós recebemos vida em Cristo. Estávamos mortos de forma espiritual. A nossa comunhão com Deus ela estava rompida e nós só recebemos vida espiritual novamente em Jesus, por meio de Jesus. Aí ele fala que nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora em Cristo vivemos. Nós passamos a ser reconciliados e estamos unidos a Deus. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o seu ministério e a importância da evangelização que teve ali entre os gentios por meio do seu ministério. Ele vai revelar a forma como Deus abraçou todo mundo e hoje todos nós recebemos as mesmas promessas que Deus deu a Abraão. Paulo vai citar aqui que tudo isso também nos pertence hoje. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade da fé. E aqui, a partir desse capítulo, nós já vamos começar a ver uma coisa. Unidade e uniformidade dentro da igreja. Porque do capítulo 1 até o capítulo 3, estava se desenvolvendo a história do Evangelho ao longo dos anos, ao longo da história. Do capítulo 1 ao 3. Agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai começar a desenvolver a forma como nós vivemos a nossa história, vivemos a nossa vida com base naquilo que confiamos no Evangelho, com base no Evangelho. No capítulo 5, Paulo vai dizer aqui, vai estar tratando sobre a pureza de vida, e isso em amor. Nós devemos procurar saber em todo o tempo qual é a vontade do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus para vivermos essa vida aqui. Se você observar, do capítulo 1 até o capítulo 6 é uma preparação para algo maior que vai chegar. E aqui também no capítulo 5 nós vamos encontrar o contraste entre estar embriagado com vinho e estar cheio pelo Espírito Santo. Porque, primeiro, estando cheio de vinho ou embriagado, você está totalmente controlado pelo vinho, pelo poder do álcool, e viver cheio do Espírito Santo é você viver totalmente controlado pelo Espírito Santo. No capítulo 6 nós vamos ver, ainda no capítulo 5, Paulo vai falar do relacionamento marido e mulher, o respeito que deve haver entre marido e mulher e o amor que o marido deve demonstrar e viver protegendo a sua esposa, assim como Cristo protegeu, viveu e morreu pela sua igreja e ressuscitou por ela. No capítulo 6, Paulo ainda continua falando dos relacionamentos entre pais e filhos e pai, onde o filho honra o pai e o pai deve saber orientar o seu filho, deve saber criar com sabedoria. Paulo vai falar também sobre o relacionamento empregado-patrão, escravo e patrão-escravo, que todos os dois estão debaixo da mesma autoridade de Deus. O Senhor que eles têm é o mesmo. Então, a vida que nós vamos vivendo, desenvolvendo por meio do Evangelho, através do poder de Deus, deve equilibrar os nossos relacionamentos dentro de casa, fora dela, no trabalho, na igreja, onde quer que seja. Isso aqui, pessoalmente, eu acabo vendo que essa carta ela nos traz a ideia da unidade e uniformidade em Cristo. Também no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a luta do cristão, que é contra o mal, a luta contra o diabo. E isso nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. O texto que lemos,
trata sobre a luta, trata sobre essa luta, que na prática é uma batalha espiritual. Nosso tema hoje é resistindo no dia mau, prontos para lutar e vencer. Essa é a ideia desse texto que lemos. Deus, por meio de Jesus Cristo, ele derrotou o diabo e hoje, nos dias de hoje, ele nos capacita para vencermos a ele também, o seu poder. Veja comigo agora a importância de estarmos atentos, que é o que o texto sugere, estar atento para resistir. Não é simplesmente você ouvir e dizer, tá bom, já sei, não. É estar atento. Estarmos atentos para enfrentarmos a batalha no dia mau. Primeiro ponto, lá no versículo 12, nós vamos ver contra quem lutamos. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Lutamos contra os dominadores do mundo. Paulo vai falar que é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele traz aqui a intenção de frisar que nós não estamos tão confortáveis, porque esses dominadores aqui, eles vivem aonde não há luz e sempre à espreita daqueles que servem a Deus. O diabo é o seu general que arquiteta todas as investidas contra o cristão. E quem ele quer derrotar? Embora todos nós tenhamos consciência de que somos diariamente atacados de uma forma ou outra, nós precisamos entender que ele está atento a nós e desejando derrotar, ou seja, envergonhar somente. Ele está preocupado somente com aqueles que são fiéis a Jesus. O diabo ele quer envergonhar todo aquele que tem comunhão com o Pai. E isso não exclui aquele que você acha que é o mais fraco na fé. Porque desde mais cedo na fé, nós somos bombardeados para não resistir a essas lutas e nos afastarmos de Cristo. Ou seja, o diabo quer que a nossa união com Cristo seja desfeita. Essa é a intenção dele. Ele vai se preocupar, ele não vai se preocupar com quem não quer comunhão com o Pai. Ou seja, todo mundo que não está em Cristo e não o aceitou, ele não se preocupa com esses. Porque o diabo sabe de uma coisa, que nós, no passado, éramos merecedores da ira de Deus. Éramos. E ele quer que nós, os que estamos em Cristo, voltemos a ser merecedores dessa ira. Mas nós não podemos ficar desatentos ou vacilar por mero capricho das nossas vidas. Entenda aqui que todo esse texto, Paulo não está direcionando para um grupo resumido de pessoas que vivem em um local isolado e não vivem a vida comum do dia a dia. São pessoas como eu e você. Vocês provavelmente se esforçam mais, trabalham mais, têm mais dificuldades no dia a dia, mas esse texto, essa palavra é para todo mundo. Não exclui ninguém. O dia mau vem para qualquer um. A batalha espiritual, ela é real, ela existe. Se nós acreditamos que Deus está lá no céu e que ocupa todos os espaços e dispõe sobre nós bênçãos espirituais, entenda que o diabo e os seus auxiliares agem contra tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso é real. E como vencer no dia mau? Nos versículos 11 e 13, Paulo vai falar para estarmos revestidos com toda a armadura de Deus. Prover-se de todo o poder que Deus dispôs a nós, que Deus entregou nas nossas mãos para resistir. E veja que esse poder, embora esteja à nossa disposição, não é nosso, continua sendo de Deus. E aí é que está a questão da uniformidade. Se todo o corpo de Cristo desenvolve o seu papel como servo fiel, como filho, como membro do corpo de Cristo, tudo isso vai estar em harmonia. Ou seja, a unidade vai estar perfeita. A partir do versículo 14, Paulo vai descrever o que nós entendemos e lendo, percebemos que ele está usando uma metáfora para descrever a armadura de um soldado. E dentro dessa armadura ele vai detalhar cada ponto de defesa que nós precisamos observar. E aqui nós não precisamos nos preocupar se ele estava falando de um soldado romano ou se ele estava falando de um soldado judeu. Isso não faz tanta diferença, porque o soldado ele precisa estar
apto e atento, no mínimo, para se defender e também para atacar. Vamos agora observar ponto a ponto cada detalhe dessa armadura, que, repito, é de Deus, não é nossa. Tudo isso aqui está à nossa disposição, sim, mas não é nosso. E a única maneira de vivermos ou obtermos isso aqui, nós vamos observar agora, vendo no texto. No versículo 14, Paulo fala, cingido com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Por em volta de si, adornar-se, proteger, deixar firme em volta de si a verdade. Nesse ponto aqui, podemos entender Cristo como a verdade, que ele é a verdade, ter junto a você o grande, ou seja, eu me envolvo em Cristo. Ele está ao meu redor. A verdade está sobre mim. Está unido de forma a não deixar espaço sobrando entre você e ele. Essa é uma das necessidades. Veja aí a importância de estarmos atentos para vencermos no dia mau. Nós não podemos, de forma alguma, deixar a verdade de lado. E entenda, viver ou se apropriar de Cristo ou em volta de si significa que a sua vida vai passar a ser baseada na verdade. Embora nós tenhamos ele como a verdade, que tudo ele pode fazer, isso é verdade. Mas no texto, lendo todo o livro, toda a carta aos Efésios, nós entendemos que primeiro vem a história contada e depois vem a nossa vivência. Nós vivemos a história, vamos viver o Evangelho. Ou seja, agora eu, recebendo as bênçãos de Cristo, sendo portador da graça de Deus, agora ando em verdade. Já não tenho mais comunhão com a mentira, com o engano, com absolutamente nada fora daquilo que Deus nos ensina a fazer e ser. Lembre-se que o relacionamento com Deus nos leva a viver uma vida reta, baseada na verdade. E também no versículo 14, Paulo vai falar sobre a couraça da justiça. Logo, se a armadura é de Deus, toda essa justiça não poderia ser de outro, senão a dele mesmo. Ou seja, agora eu vou me revestir com a justiça de Deus. Justiça essa que Cristo é quem apresenta ao Pai. É Jesus quem deposita isso aqui nas mãos de Deus. E quando Deus olha para mim e você, ele não nos vê como o justo Cristóvão ou o justo Eliel, mas como justificados por Cristo. Ou seja, eu assumo o sacrifício de Jesus e a sua justiça está sobre mim. Essas são áreas que o diabo vai tentar minar na minha e na sua vida. Entenda que tudo isso, em cada passo, em cada item que essa armadura é citada, o diabo ele tenta nos atingir de alguma forma. E nós precisamos estar revestidos com toda. Não é suficiente só a verdade e a justiça, temos que nos apropriar de tudo o que Deus nos fornece, como segurança, vestidos com a justiça. No versículo 15, Paulo vai citar o Evangelho da Paz como seu calçado, ou a bota do soldado. O calçado ele serve primeiro para dar firmeza aos nossos pés, firmeza aos pés, e segurança para o caminho. E, embora o sapato seja apertado, ele vai me proteger em qualquer caminho que eu siga. E aqui o texto fala que é o Evangelho da Paz, ou a preparação do Evangelho. Sugere dedicação e esforço. Porque ninguém se prepara para uma batalha espiritual ou uma física sem dedicação e esforço. Firmeza para os pés e proteção para o caminho, enquanto vivemos nossa vida no dia a dia, anunciamos o Evangelho. Essa é a intenção do texto. Viver o Evangelho enquanto estamos caminhando dia a dia. E entenda, esse viver é o viver e anunciar, porque na nossa carta que estamos lendo, a intenção é fazer com que a igreja perceba a sua função no corpo de Cristo, ou seja, a sua união com ele
e a sua eficácia, ou seja, a sua atividade a ser feita. Você não pode simplesmente achar que isso cai sobre você de graça. Não, todas essas coisas elas são desenvolvidas na medida em que eu cresço em Cristo. Se nós, enquanto vivemos, enquanto caminhamos, se da nossa boca, se os nossos lábios eles produzem só coisas vãs, é melhor que façamos o quê? Troquemos os calçados e ponhamos então o evangelho da paz para que nós possamos vivê-lo, ou seja, estar firmes nele, ter segurança nele. No versículo 16, nós vamos ver que agora nós temos o escudo da fé. E lembre que eu já falei antes, todas essas áreas o inimigo vai tentar minar você e é necessário, nós necessitamos estar revestido com todas as bênçãos de Deus descritas aqui nesse texto. Todas. Revestir ou embraçar o escudo da fé. A fé, ela nos traz a confiança absoluta. Ela não vai abrir espaços para a dúvida. Ela nos dá confiança absoluta naquele em que cremos e naquilo para o que fomos chamados. Para crer, para ser e ser. Sem isso aqui, o diabo ele consegue algumas coisas. Mas embraçados com a fé, ou seja, protegido pela coluna da fé em Cristo, em Deus, em todas as suas promessas, podemos apagar, neutralizar todas as setas inflamadas, todas as tentativas do diabo de nos derrotar nessa área. A fé é quem vai nos dar a segurança de estarmos protegidos. E isso vem de Deus. A fé também vem de Deus. Toda essa armadura, todo esse poder, tudo isso que nós temos à nossa disposição é de Deus. Não é nosso. A fé em Jesus e em sua palavra irá nos ajudar a estar protegidos em meio aos ataques do diabo no dia mau. Embora ele tente, ele não vai desistir. Ele tentou convencer Jesus a fazer o que não era necessário, quanto mais você e eu. Jesus já disse que se ele foi chamado de enganador, se ele foi chamado de Beelzebul, de operar pelo poder de Beelzebul, veja lá os seus discípulos, quais não seriam os ataques que sofreríamos. A partir do versículo 17, nós temos o capacete da salvação. O capacete, ele vai trazer à sua mente proteção. E lembre que toda essa armadura ela não é física, ela não é um objeto que você pega no armário e coloca na hora de sair para a rua. É a armadura de Deus. É o poder de Deus. Está à nossa disposição. E aqui o capacete é a própria salvação. O diabo ele vai tentar, ele tem todos os meios para tentar nos convencer a não entendermos que somos salvos. E que em Cristo estamos salvos, justificados pelo seu sangue. Mas o diabo ele vai querer, de alguma forma, nos desestabilizar, ou seja, fazer com que nós não tenhamos, primeiro, a certeza de estar salvo. Então, precisamos de uma mente protegida, sadia. Eu preciso estar munido com todas essas coisas, sem vacilo. Entenda que o dia mau ele vem, mas nós não sabemos quando. Não dá para sair só com a couraça da justiça e descalço, sem evangelho. Não dá para viver o dia a dia sem verdade no coração. Não dá. Então, toda a armadura de Deus. Também no versículo 17, nós vamos ter a espada do Espírito. O único instrumento dessa armadura que ele vai servir para atacar e defender-se. Agora, cujo efeito, a sua ação é, veja que a espada do Espírito é a palavra, cuja ação é discernir entre juntas e medulas. Discernir onde é que fica a divisão da alma e do Espírito. A palavra, que dá sabedoria ao homem que teme a Deus. E para você manusear a palavra, para você manusear uma espada, você tem que ter intimidade com ela. Se ela for muito pesada, se fosse uma arma física, você teria que ter força, habilidade, ou seja, intimidade com ela.
para que você possa se defender, no mínimo, se defender. Porque numa batalha você não consegue vencer somente se defendendo. Você tem que... Jesus foi atacado por meio da palavra e ele responde, ou seja, ele se defende também usando a palavra. Eu preciso me apropriar, me tornar íntimo de Deus, íntimo da sua palavra. Eu tenho que andar com todos esses atributos que Deus dispõe a mim. Para manuseá-la é preciso muita dedicação, é preciso paixão para viver com ela debaixo do seu braço, ou seja, eu tenho ele aqui em volta de mim, ando com ele. Jesus, ele nos dando tudo isso à disposição, nós precisamos entender que por qual meio, ou quem é que opera todas essas coisas. Porque tudo isso aqui descreve o poder de Deus, a pessoa de Deus, o seu ser, mas quem opera isso em mim ou em você? Se é uma armadura de Deus, logo ela não pode ser vista, mas nós precisamos entender e inculcar isso na cabeça, que eu preciso ter comunhão com o Senhor Espírito Santo. Sem ele, a espada do Espírito, entenda que eu preciso dele para manusear, para falar e proclamar, no mínimo me defender, e eu preciso do auxílio diretivo do Espírito Santo. Em todo o tempo, em toda situação. Sem ele, não vai funcionar muita coisa. Na verdade, não funciona nada. Mas nós precisamos ter intimidade com ele, que é quem opera todas essas coisas. Ele é o poder de Deus. É ele o selo que Deus pôs sobre a igreja, nos garantindo a sua graça, nos garantindo a sua autoridade por meio do seu Espírito Santo. Tudo isso só vamos obter se estivermos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso aqui nos pertence, mas precisamos estar em unidade com Cristo, com o Deus Pai e o Espírito Santo. Toda essa carta, ela vai falar do Filho, ela vai falar do Espírito Santo, ela vai falar do Pai. Eu preciso estar unido a eles. É unidade. Uniformidade é quando nós trabalhamos juntos. O passo que ele dá concorda com o meu. A direção que eu quero tem que concordar com a dele. E Paulo vai falar nos versículos seguintes. Isso com toda oração e súplica. Eu preciso estar em comunhão com aquele que ouve, aquele que discerne todas as coisas. Essa é a importância de estarmos revestidos com toda a armadura de Deus. Precisamos dela para vencer no dia mal, porque senão já estamos derrotados. Já estamos. Sem isso, precisamos viver. O nosso desafio hoje é estar atentos a essas e, sobretudo, andarmos em uniformidade, união com Deus, e somente assim podemos dizer depois, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é o que dá sentido prático a toda essa descrição da armadura. Posso tudo, mas o poder não é meu, é aquele que me fortalece. Lembra que Paulo nos orienta a observarmos todas essas coisas com a oração, ou seja, eu declaro a Deus, eu falo a Ele que nada, absolutamente nada em mim tem sentido, funciona, se não for com Ele. Eu tenho que declarar para Ele que eu não tenho capacidade nenhuma e ainda tenho que estar atento, porque sou eu quem tem que estar atento para o que Ele quer na minha vida. Eu é quem preciso buscar dele. Olha só, Senhor, eu preciso da sua direção. Eu preciso da sua direção. E veja que, estando revestido com toda essa armadura, eu consigo interceder também pelos outros. Não é só por mim. Afinal de contas, o diabo ele vai tentar atacar todo mundo, às vezes um por um, e às vezes todo mundo de uma vez. Mas ele não vai descansar. Ele é como aquele rebelde que perdeu a causa, mas ele ainda fica lá, eu quero meu direito, mas nunca tem direito. Ele não tem vez. E lembre que Deus nos reveste com toda a sua autoridade. Amém, igreja? É assim que a gente vence no dia 1.